Cara, é impressionante a distância que o STF está indo para sacanear o Flávio Bolsonaro, né? O Alexandre de Moraes mandou o Flávio Bolsonaro depor a Polícia Federal em investigação por crime de calúnia contra Lula. Ele tem que depor por quê? Que lógica que tem? Ele falou uma coisa, a coisa está lá, está registrada, é pública, ele vai esclarecer o que no final das contas naquilo ali, né? Porque, lembra, o Flávio Bolsonaro, ele tem imunidade parlamentar, ele é senador, ele em tese jamais poderia ser processado por calúnia por quem quer que seja. Ele tem o direito de ofender as pessoas, a Constituição brasileira dá a ele esse direito. É um absurdo essa ação que está sendo movida contra ele porque não tem lógica nenhuma. Mas o Alexandre de Moraes quer criar o constrangimento do Flávio Bolsonaro depor na PF. Além disso, vieram com esse papo aqui, ó, processo por calúnia a Lula pode acabar se o Flávio se retratar. Se o Flávio pedir desculpa para o Lula, ele pode acabar com o processo de calúnia. Imagina se isso vai ser ou não vai ser usado na eleição desse ano. Vamos supor que o Flávio faça uma retratação e peça desculpas ao Lula e diga que não quis dizer aquilo ali. Pois pronto, vão usar isso na eleição o tempo todo para sacanear o Flávio Bolsonaro. Esse pessoal é filho da puta. Estão pegando um negócio que não é crime, que jamais poderia estar sendo processado. O Flávio Bolsonaro tem imunidade parlamentar e estão querendo fazer um escarcéu disso para ajudar o Lula. Cara, é impressionante. Dá nojo a forma como o STF está se comportando nessa eleição com Alexandre de Moraes e o Gonê. Vamos entender essa história aqui. Eu sou Peter Turguniev, esse é o canal Ancapsu. Eu estou gravando esse vídeo no dia 7 de julho de 2026, às 10 horas da noite. E, Píncaro, quem sugeriu esse vídeo? Essas notícias foram sugeridas por Seringueiro, Tira Leite do Pau e Ninfeta Libertaria, e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com, e obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, o processo por calúnia contra o Lula pode acabar se o Flávio se retratar, defende a PGR, né? De fato, existe essa previsão, né, no caso de processos contra a honra, que dependendo da situação, se a pessoa pedir desculpa e coisa e tal, encerra o problema e ponto e acabou, né? E muitas vezes, para nós que somos meros mortais, a melhor saída é fazer isso mesmo, você vai lá, pede desculpa, fala que não quis dizer isso não, e pronto, encerra o problema, tá? Então, eu não estou dizendo que a retratação nesse caso é sempre uma coisa ruim. Ao contrário, se um dia acontecer de te oferecerem essa possibilidade, você está sendo acusado por calúnia, injúria, difamação, e aí te derem a oportunidade, se você pedir desculpa e assumir coisa e tal, a gente acaba esse negócio. Eu recomendo que você faça, porque meio que isso não dói, não, você diz ali, pronto, e acabou, né? Mas a coisa muda de figura no caso do Flávio Bolsonaro. Por quê? Por dois motivos. Primeiro motivo, porque ele não precisa pedir desculpa, ele não precisa se retratar. Esse processo todo é absurdo, ele tem imunidade parlamentar, a Constituição garante imunidade parlamentar para o Flávio Bolsonaro. Não existe esse negócio de exceder os limites da imunidade parlamentar. Caramba, para que serve a imunidade parlamentar então? A imunidade parlamentar serve exatamente para aqueles casos em que não é um discurso normal. Se o discurso normal já não é punível de qualquer jeito, né? É justamente para os casos em que o cara fala uma coisa mais elaborada, uma coisa que, né, potencialmente é mais ofensiva e coisa e tal. Mas a ideia aqui é exatamente que o cara é um deputado, ele está representando a voz de um monte de pessoas. Então ele tem que falar aquilo que aquelas pessoas pensam, mesmo que seja uma coisa, né, mais ofensiva e coisa e tal, porque isso faz parte da discussão política, né? Daí a importância da imunidade parlamentar. Eu, como libertário, acho que tinha que ter imunidade individual. Todo mundo tinha que ser imune e poder falar o que quiser no final das contas. Mas no mínimo, imunidade parlamentar está definida na nossa Constituição, tá? E daí é um absurdo esse processo estar correndo contra o Flávio. Então esse já é um dos motivos, mas tem outro. O outro motivo é que o Flávio é um concorrente à presidência da República. Ele está concorrendo contra o Lula nesse ano, né? Uma declaração do Flávio pedindo desculpas ao Lula, evidentemente que vai ser explorada eleitoralmente, né? Da mesma forma, para que querem fazer que o Flávio. Por que o Flávio tem que depor na Polícia Federal? Qual a lógica disso? Veja, depoimento na Polícia Federal, quando existe uma investigação de um crime qualquer, você ser chamado para depor é importante. Por quê? Porque tem que saber se tem alguma coisa, tem, né, os detalhes de como a coisa aconteceu e coisa e tal. Mas o caso de calúnia, de crime contra a honra, não tem que investigar nada. Você já sabe, né? Em tese, o crime de calúnia, ele já se consuma no momento que você publicou a informação que é supostamente uma calúnia, uma injúria ou uma difamação. Não tem que investigar mais nada.
Tem que investigar o quê? Não, você teve cúmplices na hora de postar aquilo ali? Não, é o meu Twitter. Eu fui lá, botei no Twitter aquilo ali, pronto, e postei. Então, assim, não tem lógica prestar depoimento à PF. Só tem lógica se você olhar isso do ponto de vista da campanha eleitoral. Mais uma vez, o Flávio Bolsonaro vai ter que ir na Polícia Federal prestar depoimento numa investigação da calúnia que ele fez contra o Lula e não sei o que lá. Vai sair em todos os jornais, vai ter um monte de gente, né, falando sobre isso, né? Enfim, o ponto todo aqui é político. Do ponto de vista legal, não faz nenhum sentido investigação por crimes de calúnia, tá? Não tem nenhuma lógica isso, né? O crime, todo mundo sabe que foi o Flávio que publicou, todo mundo sabe a palavra que foi usada. Eu, inclusive, a minha visão é que o que está dito ali naquele negócio não é uma calúnia de fato, tá? Então, assim, não faz sentido aquilo ali, mas é lógico que eles querem considerar que seja uma calúnia, evidentemente, né? E por que o Alexandre de Moraes pediu para a PF ouvir ele? Não tem sentido, porque a verdade é a seguinte, a PF já fez a investigação, já chegou à conclusão de que era calúnia. Para que tem que ouvir o Flávio, então? Não tem lógica nenhuma ouvir o Flávio Bolsonaro nesse caso, se já tem, se já concluiu que é calúnia mesmo. O que esses caras querem ouvir do Flávio Bolsonaro no final das contas, né? Não tem absolutamente lógica nenhuma isso daí. Píncaro, qual é a pena máxima para o crime de calúnia no Brasil? No Brasil, calúnia dá detenção de 6 meses a 2 anos, mais multa. Então cuidado com o que você fala por aí, hein? E vale lembrar que o crime de calúnia não está no rol dos crimes da ficha limpa. Então, mesmo que por hipótese o Flávio Bolsonaro seja condenado nesse caso, até 2 anos de cadeia. 2 anos de cadeia não dá nada, porque, né, acaba dando cesta básica, troca por prestação de serviço, cesta básica, então não dá nada. E também não dá ficha limpa, porque a ficha limpa só tem alguns crimes que você, se condenado nesses crimes, você está inelegível. A calúnia não é um desses crimes. Então, ou seja, não muda nada para o Flávio essa história. Eu acho que o Flávio deve mandar o advogado e falar, não quero ouvir, não quero falar nada para o PF, não. Você sabe que você tem esse direito, né? Você não é obrigado a prestar depoimento, não. Apesar de que, evidentemente, né, em muitas situações é do seu interesse prestar depoimento, porque você pode esclarecer as coisas lá para o advogado, para o delegado. Jamais preste depoimento em qualquer inquérito sem a presença do seu advogado. Por quê? Porque o delegado ele vai conduzir a investigação tentando te incriminar, sem você saber. Se você não for técnico, não souber como é que é o crime, quais são os elementos do crime, coisa e tal, você pode cair numa pegadinha. Então, se um dia um delegado te chamar, te pedir para fazer depoimento e coisa e tal, a primeira coisa que você tem que fazer é contratar um advogado e ir com um advogado para prestar esse depoimento. Dito isso, é importante você prestar depoimento caso você seja chamado. Por quê? Porque é a oportunidade que você tem de esclarecer a coisa sem, né, que aquilo avance. De repente, realmente é um mal entendido, é uma coisa que você consegue explicar, que o seu nome está ali. E, bom, tirando a hipótese, porque você sabe, às vezes acontece, ainda mais aqui no Brasil com o pessoal da direita, do cara querer te condenar. Se o cara quiser te condenar, você tá fudido, não tem nada que te salve. Mas às vezes não, às vezes realmente o cara tá investigando para ver se tem ou não tem uma coisa, né? Eu estava respondendo até outro dia, crime de tráfico de pessoas, você sabia disso? Você sabe que eu tenho um monte de processo, né? Um monte de processo nas minhas costas aí pelas coisas mais aleatórias possíveis, né? E me processaram por tráfico de pessoas, porque eu fiz aquele vídeo, porque eu publiquei aquele vídeo da Ucrânia convidando as pessoas para irem lá para a Ucrânia servir no exército da Ucrânia e coisas e tal, né? E o processo foi encerrado, não teve nada, né? Porque não tem lógica isso, não tem absolutamente lógica nenhuma, né? Enfim, mas é importante você ir lá prestar depoimento e coisa e tal, falar com o delegado, explicar a situação para não ter também, porque não tem nada de errado, não tem problema nenhum, né? Felizmente, esse processo meu já acabou, esse já acabou. Agora, eu tenho um monte de outros aí, infelizmente, né? Mas a gente vai levando esse, não tem problema não tem nada de errado. Faz parte da vida de youtuber, de direita, principalmente, né? Agora, o ponto aqui é o seguinte, para o Flávio Bolsonaro, a conta é outra, né? Como eu falei, se você não quiser prestar depoimento, você não precisa. O depoimento é uma oportunidade que você tem para falar alguma coisa. Até porque, como você está sendo acusado de alguma coisa, você não é obrigado a falar nada, né? Você não pode produzir prova contra você mesmo. Então, se você quiser, você pode chegar lá e falar, não quero falar nada, não quero prestar depoimento. Manda o advogado ir lá e falar, não quero prestar depoimento e pronto. E aí o delegado vai ter que seguir sem isso. Então, no caso do Flávio Bolsonaro, justamente pela questão eleitoral, pela questão de imagem, eu acho que é isso que ele deve fazer. Eu não sei qual vai ser a estratégia do Flávio Bolsonaro. Tá? Talvez ele prefira ir lá e falar com a PF, coisa e tal, até para expor o absurdo do que é esse processo que ele está fazendo.
mas certamente o pessoal está planejando esse tipo de pegadinha contra ele, né? Ou seja, o processo de calúnia é totalmente inválido, porque o Flávio Bolsonaro é senador, então ele tem imunidade parlamentar, e um crime que não tem sentido nenhum. Ele publicou um negócio lá falando sobre o Foro de São Paulo, e entenderam que aquilo ali queria dizer que o Lula ia ser preso por não sei o que lá, que estava caluniando o Lula. Uma besteira sem tamanho aquilo ali, né? Então essa é a situação. Vamos ver o que vai surgir disso daí. Eu acho que não tem problema nenhum, mas sinceramente é terrível ver a justiça brasileira sendo usada dessa forma política, do jeito que está sendo feito aí. Píncaro, qual que é o seu juiz do STF preferido? Ah, gosto bastante do Gilmar Mendes. É tipo o tio do churrasco do STF, sempre com uma frase pra render manchete. Putz grila, esse Píncaro é sossa, puta que pariu. Obrigado por assistir nosso vídeo até o final. Tem alguns links para você nos ajudar aí na tela e também na descrição desse vídeo. Contribua com o nosso projeto.